Ah, agora sim, vamos conseguir. Agora vamos conseguir. Vamos ver. Leonilda, que prazer, que alegria. Sérgio, Marcelo Afonso, tantos companheiros e amigos, hein? Marcelo, não. Wagner, Gustavo, doutora Carla, peraí que ela vai estar aqui, né? Só quer ver? Aqui. Estamos aguardando a doutora Carla, agora vai dar certo. E aí, saiu o meu? Saiu. Olha que coisa, doutora Carla, agora saiu. Não entra seu vídeo. Tá, Algum A problema? senhora não entra ao vivo. peraí. Eu já vou sair e voltar, tá? Aí vai dar Tá certo. bem, tá bom. Oi, Bira. Foi bem lá hoje o Comped? Lincoln Guidolin, nossa OAB, participando. Ô, Chico Pinheiro, que alegria. Cunho, Cezão. Eu não consigo ler todos, sabe? Stuque. Olha, João Farias, que alegria. José Gobo, professor Ravena. É, a gente tem que esperar a doutora Carla aqui, ó. Boa tarde, Cezão. Aqui. Não. Eda Lombardi, que alegria. Gesiel. Bruno. Rude Manaia. Gustavo Serafim, ó. Tem hora que eu consigo ver todos. Olha o André. Squares, que alegria. Pedro. Ô, Marcelo, tudo bem? Ah, agora vai ser ela, ó, vai dar certo agora. Vamos torcer aqui. Agora a gente vai conseguir. Ah, agora sim. Agora sim. É, às vezes acaba dando algum probleminha, né? Mas, doutora Carla, sem mais Sim. delongas, então, nós já estamos com a casa praticamente completa. Eu queria primeiramente agradecer muito a disponibilidade da senhora por um tema tão complexo, né? Um tema que envolve toda a sociedade. E foi uma coisa impressionante porque quando eu fiz a live com o ministro Gilmar Mendes, que foi uma das primeiras, ele me chamou a atenção que dois legados dessa pandemia ele via que seria o Brasil realmente passar a prestar atenção na questão da igualdade, na questão principalmente da miséria. Ele reconhece que o Brasil já presta atenção nisso, nos programas sociais, etc., mas que nós relegamos muito esse tema e do saneamento básico. Ele dizia muito isso, dando exemplo, inclusive, de algumas favelas em São Paulo, lá no Rio, que a ambulância não conseguia socorrer o Covid lá em cima, não conseguia entrar a ambulância. E estava naquele primeiro momento, moradores tinham medo de deixar descer o doente também, que pudesse contaminar os outros, né? Então, em péssimas condições de habitabilidade.
e ele dizia: habitação, saneamento e o combate mais efetivo à pobreza ou à miséria serão legados da pandemia, que expôs ainda mais aquilo que a gente já conhecia, e talvez nós estivéssemos acomodados à situação, talvez. Então, eu logo tive a ideia de trazer esse tema, e foi o professor Sérgio de Oliveira Médici que sugeriu. A doutora Carla tem um livro sobre o tema, e ela estudou na Europa também, ela deu continuidade a esses estudos, né? E eu sou testemunha porque, quando eu estive em Lisboa, eu fui ao Porto para buscar uma caixa de livros da senhora e, autorizado pela senhora, eu confidencio a todos que estão me ouvindo, eu tive que abrir os livros, a caixa, para acomodar em 2 malas. Comprei uma mala por causa dos livros, né? Devidamente autorizado pela senhora e até pago pela senhora. E aí, nos livros, eu observei com muita curiosidade e alegria que boa parte dos livros diziam sobre esse problema mesmo do combate à desigualdade social, à miséria, etc. E aquilo despertou muita paixão em mim, né, uma professora da minha instituição estar estudando com tanto afinco uma matéria tão nobre para todos nós, principalmente nós que não estamos nessa linha da miséria, né? E muitos de nós nem na linha da pobreza estamos, somos privilegiados, né? Portanto, doutora Carla, eu queria agradecer muito a senhora estar participando desse tema, e sem mais delongas, já quero que a senhora faça todas as considerações que julgar possíveis e viáveis nesse momento. Boa tarde. Tá. Boa tarde, então, doutor Fernando. Boa tarde a todos. Doutor Fernando, está me ouvindo bem? Só para checar? Muito bem. Ótimo. Então, bom, primeiramente agradeço aí, também faço menção aí ao professor Médici aí pela sugestão da live, então até agradecendo, e o senhor, evidentemente, né? E realmente, vamos então por partes, porque o senhor já adiantou várias coisas que eu já queria ir complementando, né? Mas eu, então, estou muito honrada, principalmente por tratar desse tema, né? Porque poderia vir aqui falar de outros temas, mas nesse momento em que é tão cara, né, essa questão do combate à pobreza. Doutor Fernando, agradeço também por o senhor ter pego meus livros, né, lá no Porto, foi muito bacana. E realmente foi uma lembrança ótima, porque aqueles livros, se ficassem perdidos, eu jamais iria conseguir, pelo menos, recuperá-los, né? Porque eram livros físicos, tinham umas anotações, né? Enfim, então, aqui publicamente também eu faço esse agradecimento, acho que só o senhor que conseguiria resgatá-los. Então, a missão caiu em ótimas mãos, né? Enfim, mas voltando então, começando o nosso assunto, eu assisti essa live do ministro Gilmar, que o senhor estava comentando, eu me lembro dele ter feito menção aí no final da live a essa questão da responsabilidade social, né, dos nossos governantes, que até eventualmente poderia haver uma lei de responsabilidade social, não só uma lei de responsabilidade fiscal, né? Então, eu até achei muito interessante todas aquelas considerações. O senhor falou também de saneamento básico. Hoje, o Congresso está apreciando essa matéria, né? O Senado Federal. Estamos aí esperançosos de que seja aprovado esse marco regulatório do saneamento básico para universalizar o acesso, né, ao saneamento básico a todos os brasileiros, né? Já que, digamos, não há digamos, uma fundamentação para que uns tenham acesso a uma coisa tão... O próprio nome já diz, né? O professor Ademar hoje estava comentando no grupo da faculdade, é saneamento básico, quer dizer, aquilo que todo cidadão brasileiro deveria ter acesso, né? Então, e tudo isso nós vemos que está impactando na questão da Covid, da pandemia, né, na questão da higiene e limpeza, né? Então, de modo que esse tema de combate à pobreza e redução das desigualdades
eles se complementam, né? E vamos lembrar que isso está num artigo muito, digamos, singelo da Constituição, que é o artigo 3º. Na verdade, é um artigo que não há dúvidas quanto ao seu entendimento, à sua interpretação, ele é autoaplicável, é um objetivo da República Federativa do Brasil. Então, digamos, a garantia do desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades e o combate à pobreza são temas correlatos, mas que não se confundem, na verdade, porque, digamos, reduzir a desigualdade é diferente de combater a pobreza, né? Você pode ter uma política, quem explica isso de uma maneira muito simples, né? E são vários professores, mas eu me lembro aqui agora do professor Diogo Coutinho, né? Professor Diogo de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, tem um livro, uma monografia sobre o tema. Então, você pode ter um programa que combata a pobreza, mas não reduz a desigualdade. Então, esses objetivos e vice-versa, esses objetivos eles têm que ser, digamos, atacados conjuntamente, né? Muitas vezes em programas distintos, mas que não se autoanulem, né? É essa a questão, porque você pode ter políticas que vão se autoanulando, né? Bom, mas isso está, professor, no artigo 3º, quer dizer, um objetivo da República Federativa do Brasil. E também, o senhor relembrando aí, o senhor mencionou o ministro Gilmar, eu relembro aqui também o nome de um outro ministro, já aposentado da corte, que dizia o seguinte, vejam, leve a Constituição na mala, né, na bolsa, em todos os lugares onde a pessoa frequentar, o próprio gestor pode também adquirir esse hábito. E se ele estiver acompanhado da Constituição, vai poder ver quais, digamos, para qual sentido devem rumar as políticas públicas, né? Porque as políticas públicas, digamos, têm que ter, digamos, um norte, exatamente, elas têm que ter um norte. O norte está na Constituição. Nós não estamos falando aqui de nenhum artigo que seja extremamente complexo, que demande até a apreciação do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando aqui de um artigo muito básico, né? Que, vamos dizer, na primeira aula lá de Direito Constitucional, possivelmente os professores de Direito Constitucional já o abordem, né? Então, é um objetivo da República e nós, de fato, estamos menoscabando essa questão, embora tenha havido progressos, né? Esse progresso ele tem que ser, digamos, imputado de maneira correta, né? Quer dizer, não é um governo que só se beneficiou ou só propiciou um programa, normalmente é uma sequência que vem vindo lá de trás, né? O aperfeiçoamento, no caso do Bolsa Escola, depois passamos ao Bolsa Família, com algum aperfeiçoamento, na verdade, desses programas, mas que ainda demandam, então, necessidade de aprofundamento e aperfeiçoamento, né? Mas não é, na verdade, uma política de governo, não é um governante que, vamos dizer, deva se apropriar desse tema. É uma política de Estado, da República Federativa do Brasil, né? Então, nós devíamos, então, atentar mais para isso, a própria questão do desenvolvimento, se me permitir também, a gente menciona alguma questão sobre o desenvolvimento, que é um tema do meu interesse, na verdade, porque as políticas de desenvolvimento econômico e social poderiam não ter deixado o Brasil chegar nesse ponto, que nós gostaríamos aqui de não ter que nem, digamos, haver essa necessidade de uma renda mínima, embora vários países até desenvolvidos também tenham que ter esses programas, mas é claro que num nível talvez menor do que do Brasil, né? Então, o Brasil, por exemplo, está agora com a questão da pandemia, com essa questão muito emergencial, diríamos, né? E isso está acontecendo até com os próprios Estados Unidos da América, né? Também estão passando por essa questão de pobreza. Por quê? Porque, na verdade, o capitalismo, como ele tem sido praticado, ele é concentrador de renda, né? Então, isso, na verdade, a própria globalização, né, esse fenômeno que eu fui estudar lá, que o senhor mencionou, né, naquela oportunidade
dos estudos lá na Universidade de Santiago de Compostela, né, eu estive para estudar a questão dos paraísos fiscais, porque muita parte desses recursos arrecadados, na verdade, nem chegam aos cofres públicos via planejamentos tributários abusivos, a questão das multinacionais, das empresas transnacionais, etc. Então, na verdade, se o próprio Estado social está sendo posto em xeque na medida em que esses planejamentos agressivos, digamos, ou antijurídicos, né, porque partem de um pressuposto de que grandes empresas que arrecadam muitíssimo não têm que pagar imposto quase algum, isso afronta, né, digamos, aos olhos, porque isso ofende aí os princípios básicos de justiça fiscal, especialmente a capacidade contributiva, né? Ô, doutora Carla, Então, só um pois não. pequeno interrupção. Hoje pela manhã eu participei de uma webinar com o doutor Antônio Carlos, que estava lá nos Estados Unidos, né? Eu já assisti também, são ótimas as webs dele. São ótimos. E aí, um dos palestrantes, ele disse que as 10 novas grandes empresas, talvez as 10 maiores empresas do mundo hoje, elas surgiram na crise de 10 anos, 20 anos atrás. Olha, Uber não existia, Facebook não existia, WhatsApp não existia, Instagram não existia. E essas novas empresas, elas estão faturando trilhão de dólar, né? E elas, por força desse planejamento, elas não estão pagando imposto nenhum, as empresas. Não é que o WhatsApp tem que ficar mais caro ou o Facebook, é o lucro que eles têm, não o lucro, né? Eles têm que ter algum tipo de tributação. Então, a Mariana estudou muito isso lá em Lisboa também, naquele artigo do Fair Share, que depois eu acabei abrasileirando um pouco, né? Foi publicado. E a senhora tem razão, porque ali, com essa tributação, também nós poderíamos ajudar. É bom que tenha mais gente rica, claro, que tenha, que acumule, claro, mas que pague impostos dessa acumulação para poder o serviço público ser realizado, né? Seria mais ou menos isso? Esse desenvolvimento equilibrado, é isso? Então, exato, porque o princípio basilar, né, o senhor sabe muito bem do direito tributário, é o princípio da capacidade contributiva, quer dizer, quanto maior a renda, maior o patrimônio, não é? Maior deve ser a contribuição fiscal, né? O pagamento dos impostos de maneira proporcional às alíquotas progressivas, né? O senhor sabe bem. Ocorre que as pessoas jurídicas, de alguma maneira, principalmente essas que têm a oportunidade de fazer um planejamento tributário fora do país, né? Ter empresas subsidiárias coligadas fora do país, as chamadas offshore, né? Não é proibido que isso ocorra, na verdade, mas o que a Receita Federal, os órgãos de controle averiguam é se essas empresas têm atividade econômica, né? Na verdade, se essas empresas forem empresas meramente de fachada, né, isso deve ser coibido e os impostos têm que ser feitos de maneira normal, né, porque não há sentido, né, de permitir essas transações enquanto os cidadãos comuns, nós, pessoas físicas ou até mesmo as microempresas, os pequenos comerciantes daqui de Araraquara e de outras tantas cidades do Brasil contribuam, né, de maneira proporcional à sua renda, ao seu rendimento, e as grandes empresas paguem tão pouco, né? Esse é o ponto, né? Que acabem pagando muitíssimo pouco. E, lamentavelmente, isso ocorre, é um fenômeno que vem ocorrendo, tanto que os acordos multilaterais, né, que foram travados no âmbito da OCDE, da própria União Europeia, eles têm tentado coibir esse tipo de coisa, mas nos próprios países desenvolvidos existem paraísos fiscais intrincados, às vezes, dentro de próprias cidades, né? Como se diz, da City de Londres, etc. Toda essa questão do Brexit talvez tenha a ver com a questão da
digamos, na tentativa de não estarem, digamos, submetidos ao regramento mais rigoroso da União Europeia, né? Porque a União Europeia e a própria OCDE têm tido uma atuação já há bastante tempo, firmando acordos multilaterais, regrando a questão de preços de transferência, essa questão de empresas offshore, toda essa questão tributária internacional aí, que o senhor também conhece. Então, de modo que isso acaba impactando negativamente, né, os paraísos fiscais acabam impactando negativamente no própria justiça fiscal, né? E isso atrapalha, digamos, fazendo com que o Estado perca recursos, atrapalha a arrecadação, então, de modo que nós ficamos aí sempre com os cofres aí mais vazios, né? Digamos, os cofres públicos aí, e isso é muito ruim, muito negativo para os países, né? O Estado Nacional está sendo posto em xeque, na verdade. Essa live que o senhor está mencionando, hoje de manhã não pude assistir, mas muitas empresas transnacionais negociam, muitas vezes, valores superiores a PIBs nacionais, né? Produto Interno Bruto Nacional. Então, de modo que nós estamos aí nesse impasse em busca de recursos, né? Em busca de recursos. Essa é uma vertente, né, que poderia ser, digamos, mas isso é uma coisa a longo prazo, e a questão da pandemia e da fome, o senhor sabe, não pode esperar tanto tempo, não é verdade? Claro. Olha, doutora Carla, no seu livro, logo no começo, a senhora já vai falando sobre o direito ao desenvolvimento e o direito econômico, né? Direito ao desenvolvimento. Sem entrar, e realmente não quero entrar nisso, não é o objetivo da live, entre esquerda e direita, não estamos discutindo isso, estamos discutindo instabilidade e combate à desigualdade e à pobreza. Eu tive em Washington, na Heritage Foundation, a Fundação Heritage. É uma fundação muito ligada ao Partido Republicano, portanto, uma fundação mais conservadora, vamos chamar assim. Eles têm um índice de liberdade econômica que mede a liberdade econômica conforme os princípios da Fundação Heritage Foundation no mundo todo. E nesse índice de liberdade econômica, é uma coisa assim chocante os relatórios deles, mas é chocante, que mostra que onde tem mais liberdade econômica, tem menos pobreza. E eles mostram com dados. Não tem nenhum país com enorme liberdade econômica que tenha pobreza e desigualdade social. Então, a senhora não acha que é possível lutar por um desenvolvimento? E são países ricos, países que o povo tem bem-estar social, né? Não é possível lutar sem os entraves burocráticos do Estado, então isso vai sobrar mais dinheiro para a arrecadação dos tributos, tal. Não estaria certa esse estudo da liberdade econômica? Quanto mais liberdade econômica, fica mais fácil de render o dinheiro para você distribuir? Então, doutor Fernando, essa assim, é uma questão bastante complexa, mas eu, digamos, subdividiria essa resposta, né, em algumas subpartes aí, pelo seguinte: na verdade, precisa haver a liberdade em alguns setores, eu concordo, a burocracia é enorme, nós poderíamos ter um Estado, digamos, não voltado a somente, digamos, complicar, né, aqueles controles, aqueles entraves para as empresas, para abrir e fechar uma empresa é uma saga, né? Aqui quem já empreendeu sabe, eu até sempre pergunto aos alunos se tem alguém que tem empresa na classe, etc. É algo que a gente sabe que digamos, desumano até, porque as pessoas se desmotivam até a pagar os impostos, porque a carga tributária é alta, e muitas vezes não é o problema dela ser alta, o problema é dela ser mal dividida, na verdade, e, digamos, desestimular a que o contribuinte cumpra, digamos, com zelo as suas obrigações. Porque o senhor há de convir, né, como o senhor está falando, se o desenvolvimento, digamos, o país prosperar, mais gente poderia pagar. Não é verdade? Muitas vezes se cobra mais dos mesmos, né? Dos assalariados, né? Enfim, pessoas da classe média que não têm como se
evadir aí aos impostos, né? Não conseguem aí se safar da tributação. Mas, vejam, deveria haver, então, uma tributação mais simples, né? Eu acho que a reforma tributária também aqui não é o caso de nós aprofundarmos, mas um dos pontos que é mais ou menos consenso da reforma tributária é a simplificação, né? Então, as empresas deveriam ter um sistema bastante mais simples para abrir, para fechar, para enfim, e, na verdade, nós deveríamos cultivar na sociedade, né, digamos, a cultura cívica de pagar impostos e cumprir as regras, né? Porque isso tem nos atrapalhado enormemente, né? Porque à medida que as coisas são muito complicadas, a tendência é que as pessoas queiram se furtar ao cumprimento das regras. Então, essas normas que o senhor conhece bem sobre compliance, né? Essa questão da ética empresarial, isso tudo deve ser bastante cultivado para que nós tivéssemos, digamos, uma cultura, né? Aquele brio de pagar os impostos, sabendo que o Estado vai nos retornar através das políticas econômicas e sociais. Agora, o senhor falou dos países, né? Eu quero complementar. Possivelmente esses países, claro, não conheço, né, em detalhes todos esses países, vamos dizer, mais desenvolvidos, mas possivelmente esse índice que o senhor está mencionando de liberdade econômica, os países em que o modelo que eu conheço, digamos, que eu acho mais bacana da gente comentar, seria dos países europeus, onde há, digamos, liberdade econômica e uma baixa desigualdade de renda e digamos, de capital de renda. Por quê? Porque existem programas sociais, né? As pessoas pagam uma taxa, uma carga tributária alta, mas isso é revertido através das políticas sociais. Então, muitas vezes eles vão à escola pública, né? Existe escola pública para todos, digamos, acesso à saúde para todos, de maneira universal, e ainda que se pague uma pequena parcela, etc., mas é plausível, é razoável, de modo que esse feixe de direitos ao cidadão é muito importante, né? Porque aqui no Brasil, diferentemente, nós temos que pagar, digamos, o plano de saúde, o condomínio tem que pagar a segurança privada, né? Nós pagamos escolas, nós pagamos, então, praticamente tudo, e ainda pagamos carga tributária semelhante ao dos países europeus, onde já existe isso, já está embutido, digamos, né? Então, o senhor há de convir que, mudando, né, em relação, comparando com esses sistemas dos países desenvolvidos, já foi comprovado que um nível de desigualdade menor de renda e, digamos, de acesso, um amplo acesso à educação e saúde, poderá, então, trazer um equilíbrio entre esses aspectos que o senhor mencionou, porque da forma como nós organizamos a nossa sociedade, nós estamos ainda ostentando níveis baixos de desenvolvimento, e eu digo isso com tristeza, porque eu acho que o Brasil é um país rico, né, que poderia, rico em recursos, rico em capital humano, digamos, as pessoas são inventivas, são inteligentes, são digamos, trabalhadoras, né? Então, na verdade, a gente poderia ostentar níveis bastante mais altos de desenvolvimento, né? Nós estamos, digamos, numa posição de IDH, né? Aquele índice de desenvolvimento humano, abaixo de países aqui da própria América do Sul, como Chile e Argentina, né? E eu acredito, pelo nosso nível de recursos naturais e recursos humanos, a gente poderia estar ostentando níveis muito mais altos. Agora, doutora, né? Carla, eu tenho visto na minha experiência, muitas empresas multinacionais vêm para o Brasil e desistem do Brasil. E não é porque o Brasil é justo, não, na cobrança de imposto, porque elas estão instaladas em grandes países que cobram muitos impostos também. Então, o Brasil precisa simplificar. Ele não precisa diminuir a carga tributária, precisa simplificar para sobrar dinheiro para esse investimento. Houve uma perguntinha aqui que falou da liberdade econômica. É uma liberdade econômica para quem pode ter liberdade econômica, os pobres não podem. Mas não, a liberdade econômica que eu me referia, que a Fundação Heritage Foundation estuda, é a liberdade econômica de empreender
Aí quem empreende vai gerar mais emprego, então não tem desemprego. Então o pobre participa da liberdade econômica, um pouco como a senhora falou, porque vai diminuir a desigualdade. Agora tem que ter um sistema de ensino eficiente, de educação eficiente, como fez a Coreia, né? A Coreia nos anos 50, gente, apenas 70 anos atrás, ela era mais atrasada que o Brasil. Hoje ela deposita muito mais patente que nós, a desigualdade social diminuiu. É claro que tem muito menos habitantes do que o Brasil, né? Mas o Brasil foi muito complexo essa alteração, porque nós não tivemos liberdade econômica, nós tivemos dirigismo econômico, não é? A ditadura, ela piorou, o regime militar, ou ditadura, como queiram que chame, né? Ela, porque foi uma ditadura militar, na minha visão, né? Ela começou como um regime, se transformou numa ditadura, e a ditadura militar, realmente, ela fechou a economia totalmente, entende? Então, aquele falso milagre, era um falso milagre, mas ela fechou a economia. Então, a economia mais aberta, mais desenvolvimentista, tem que sobrar dinheiro para repartir. O que nós estamos assistindo nessas, né, no Facebook, na internet, papapá, são pessoas com 30 anos de idade, são trilhardários, né, e ajudam no desenvolvimento. Quantas pessoas hoje vivem da tecnologia? Quantas pessoas hoje vivem de Facebook, de WhatsApp, porque trabalham com isso? Esses empreendedores geraram muitos empregos, claro que geraram, mas eles fizeram esses planejamentos tributários para não pagar tributo, e eles ficaram com trilhões, uma acumulação de capital jamais vista tão rapidamente, né? Quando o Bill Gates conseguiu, ele conseguiu porque ele inventou o Windows, que todo mundo usou e pagou imposto suficiente. Foi diferente aquela fortuna. Essas fortunas de hoje surgem do nada e não querem pagar tributos. Se não paga tributos, como não? Porque o pobre se escraviza. E eu estudei isso, sabe, doutora Carla? O pobre acaba se escravizando. Por quê? Quase todo pobre, pessoa muito pobre, muito simples, com baixa renda, ela tem celular, porque senão ela não consegue viver. Não é um luxo ter celular. Ela tem celular. Ela tem acesso a essa tecnologia e fica se escravizando com altíssimos custos mensais, né? Então, eles foram muito inteligentes, porque eles dotaram a gente. Todo mundo quer, não é luxo, é sobrevivência, né? E você se escravizou, então diminuiu ainda mais a possibilidade do pobre ascender. Ou não, eu estou errado. Então, esse é um fenômeno, digamos assim, também talvez bastante complexo, né, para a gente esgotar numa discussão como essa, mas veja, o que eu percebo, doutor Fernando, é que nós temos cérebros brilhantes e que estão sendo exportados, né, para fora do país, digamos, porque nós não apoiamos ciência e tecnologia, né, e isso eu vivo pessoalmente, eu convivi bastante na minha primeira formação com pessoas da área de exatas, enfim. Então, é uma questão que eu já convivo há bastante tempo, de modo que nós estamos exportando os grandes cérebros, nós não valorizamos aqui a pesquisa científica, né, a tecnologia voltada para a solução dos nossos problemas. Vejam digamos, esse pessoal da Escola Politécnica agora, esses pesquisadores maravilhosos que estavam desenvolvendo os respiradores mais baratos para serem utilizados na questão da pandemia, né? Então, nós temos muito potencial em tecnologia, só que nós não estamos utilizando em nosso favor, nós estamos exportando esses cérebros, porque não damos, digamos, o devido reconhecimento, né? O sistema meritório, eu acho que ficou um pouco para trás, eu estou dizendo em matéria de educação, em matéria de exemplo também, porque o senhor há de ouvir, né, que quando a gente assiste, vamos dizer, na imprensa, na televisão, pessoas de altíssima renda, né, não irem à cadeia, não frequentarem os presídios, etc., etc., coisa que veio mudando de um tempo para cá, mas isso é relativamente recente, né? Então, essa coisa que a gente sabe, né, que, digamos, o pobre vai para a cadeia, demora muito mais para sair, né, do que uma pessoa que tem posses, etc.
Isso é muito nefasto como exemplo, né? E isso também na ética profissional, né? Essa coisa, esse sentido de você se dar bem de uma maneira malandra, né? De você se dar bem, você não estudou, você não se gabaritou para uma posição e você vai lá e quer ocupar aquela posição, enfim. Então, tudo isso eu acho que nos denigre, né? Nós teríamos que ter foco em ciência, tecnologia, educação, né? Para que nós pudéssemos trilhar o caminho aí de países, como o senhor está falando, da própria Coreia e da China, né, que também é um exemplo, que tinha, digamos, um PIB menor do que o Brasil há um tempo atrás, e hoje é a segunda maior potência mundial, talvez ultrapasse, inclusive, os Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos assistindo os países fazerem a lição de casa, mas nós mesmos, muitas vezes, não fazemos, né? Então, eu acredito que a gente deva trilhar por esse caminho, né? Os benefícios aí assistenciais, digamos, a gente não pode desmontar, ter a tentação de desmontar o sistema protetivo que a Constituição tão, né, caramente nos herdou, né? E sob pena de desmontar o que existe, está funcionando, o próprio Bolsa Família com problemas, mas é um sistema robusto, né, de transferência de renda. Então, nesse momento, especialmente, nós não podemos mexer naquilo que funciona para colocar algo que a gente não sabe se vai funcionar, né? Tá. E pelo que eu tenho, digamos, se o senhor quiser também fazer uma parte, né, o senhor fica à vontade. Mas vejam, pelo que eu tenho visto, os economistas estão desenhando aí que o próprio Congresso Nacional está, digamos, desenhando soluções, né? Teve a live aí com o Rodrigo Maia, né? Nós ficamos aí, eu também acompanhei, foi muito boa, por sinal. Legal. E nós estamos vendo que o Congresso está se esforçando para apontar soluções. E eu diria que caminhando aí para uma transição entre esse auxílio emergencial, né, para um programa de transferência de renda, à semelhança do que há bastante tempo atrás o senador Suplicy falava sobre a questão do programa de renda mínima, né? Isso complementarmente ao Bolsa Família. Por quê? Vou explicar. Porque o Bolsa Família, né, ele tem um foco, digamos, no combate à pobreza. E esses programas complementares de renda, eles atacam a desigualdade, né? Então, de modo que, de renda mínima, melhor dizendo, o programa de uma renda mínima, digamos que poderia ser uma transição aí desse auxílio emergencial, né? Não é a mesma coisa do auxílio emergencial, que o próprio nome já diz, né? É uma questão emergencial que não poderia ser mantida nesses níveis, possivelmente por muito tempo, por questões orçamentárias, né? E uma outra coisa que eu queria mencionar, então são programas diversos, mas a tendência é que haja uma construção no Congresso Nacional de uma solução, né, que possa instituir aí uma renda mínima, vendo a renda familiar, etc., digamos, de maneira complementar ao Bolsa Família, sem a extinção do Bolsa Família. Eu acho, viu, doutora Carla, nós vamos até debater isso no final, eu vou dizer sobre isso, mas voltando um pouco a essa questão da prisão Claro. também, eu sempre fui contra a prisão quando pode ser resolvido o problema de forma econômica, né? Porque o empresário, ele teme o bolso, né? Então, é ali que está o grande problema. Mas eu confesso, claro, é um debate antigo, um debate do século XIX, né? Que realmente a pena de prisão, a pena privativa de liberdade, pode auxiliar a pessoa a realmente cumprir seus deveres em alguns casos, né? E eu me lembro, eu vi que uma senhora estava presa em Nova York e não tinha direito de progressão de pena, nada. Ela ficou presa lá há 10 anos, sei lá o quanto. E porque ela era a maior investidora imobiliária de Nova York. Ela tinha, doutora Carla, acho que 10 ou 12 mil apartamentos em Nova York. Hoje, acho que nenhum de nós aqui consegue ter um apartamento em Nova York. Se eu vender tudo que eu tenho, eu não consigo comprar um apartamento em Nova York.
que são os apartamentos mais caros do mundo, né? E essa mulher tinha 12 mil, foi presa por sonegação, já tem 12 mil apartamentos, precisa sonegar, meu Jesus amado, né? Ou a gente pega, por exemplo, esses jogadores de futebol, por exemplo, são pessoas... Então, não são só as empresas. As empresas geram muito empregos também, não é? Mas Sem você dúvida. pega, é da natureza humana. É o que a senhora falou, falta civismo. Então, o jogador de futebol, porque ele vai ser negociado por R$ 1 bilhão, ele não quer pagar o imposto, tem que pagar 300 milhões de reais, sim, já vai ficar com 700 no bolso. Né? Tá achando Sim. ruim? Eu, quando era menininho, eu tinha um tio que era um gênio. Ele faleceu muito cedo. E esse meu tio, ele me educava muito também, porque nós tínhamos uma livraria. O papai era muito simples, né? Então, um dia eu cheguei para esse tio e falei, tio, nossa, veio um amigo do papai aqui, ele era um médico de muitas posses, né? E ele começou a reclamar que ia pagar tanto imposto de renda e mostrou quanto ia pagar. E eu era menino. Aquilo, doutora Carla, que ele ia pagar de imposto de renda era mais do que meu pai tinha a vida inteira e estava começando na livraria. E eu cheguei para o meu tio revoltado. E o meu tio falou assim, filho, o titio adora você. Eu rezo toda noite para você ser um grande pagador de impostos. Justamente. E eu não entendi aquela frase. Aí ele falou, filho, se você pagar muito imposto é porque você vai ter muito recurso. Entende? Claro que essa não é uma regra absoluta, porque tem algumas empresas que pagam menos impostos, mas oferecem muitos trabalhos, etc. Tudo isso é muito regulado pelo direito tributário, né? E são empresas, às vezes, ricas com empresários pobres, como a gente costuma dizer, que é um sistema muito americano nesse sentido, né? Mas eu queria, voltando a essa questão da tributação, que eu acho que é um dos problemas, realmente porque é da natureza humana, de não querer abrir mão de nada. Né? A gente... E só fazendo um parênteses, doutor Fernando, que o senhor falou, os paraísos fiscais, as empresas são pobres, mas os empresários, os sócios são ricos. Aí muda, é diferente, né, do que o senhor está falando. Exatamente, quer dizer, o dinheiro da empresa, em vez de gerar mais renda à sociedade, via tributação e via também pagamento dos salários dos empregados, etc., girar a economia como tem que ser, isso daí é desviado para os paraísos fiscais, possivelmente para, digamos, os sócios até ocultos, a gente não sabe nem quem são alguns sócios, né? É mesmo. E aí, então, é só esse parênteses aí que eu quis dizer. Eu estou inteiramente de acordo. O que eu estava dizendo é o outro, é aquele empresário que vem, que gera, que está aqui, que a gente conhece, sabe o endereço, pode pedir penhora, né? E esses são os verdadeiros hoje heróis do Brasil, porque eles realmente lutam pelo desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento que eu sinto que é o desenvolvimento que a senhora defende aqui no seu livro, né? Então, eu queria que a senhora discorresse um pouco mais sobre isso. Como que a gente vai erradicar a pobreza, então? Porque eu acho que essa é uma dúvida que eu tenho. E eu vi que alguns perguntaram, eu não consegui ver tudo direitinho aqui, mas eu vi que alguns perguntaram. É claro que o ideal é erradicar a pobreza, ou erradicar a miséria, vamos chamar assim, e diminuir a desigualdade social, né? Uma coisa é erradicar a miséria, outra coisa é diminuir a desigualdade social. A senhora acha São que... problemas que têm que ser complementares, na verdade. Tem que focar nas duas coisas. Tem que focar nas duas coisas. Né? Não dá para, digamos, só querer... digamos, eu estava lendo um artigo hoje, um livro aqui do professor da Fundação Getúlio Vargas, né? Ele fala assim, que o combate à pobreza é o problema com O maiúsculo, né? Problema com P maiúsculo, quer dizer, combate à pobreza é o problema, quer dizer, é mais grave do que a questão da desigualdade. Mas são problemas complementares, porque o excesso de desigualdade, ele trava a economia, né? Trava a economia porque os recursos ficam concentrados, vamos dizer, naquele 1% dos mais ricos, mas isso muitas vezes não gera renda, aquela teoria do gotejamento, né? Na verdade, de que os ricos ficando mais ricos vai gotejar, digamos, a renda aos mais pobres, etc. Isso não supre, segundo o Joseph Stiglitz, né, que é aquele economista americano que
ganhou prêmio Nobel, escreve sobre a desigualdade, etc. Tem vários livros sobre a questão da desigualdade. Isso, digamos, não ocorre nesse nível, porque o grau de concentração de renda está tão alto, digamos que está, ao invés de alavancando o desenvolvimento, ele está travando. Já existem estudos que, digamos, estão afirmando, estudos sérios, científicos, etc., de economistas renomados, no sentido de que o excesso de desigualdade ele está travando o desenvolvimento econômico, ao invés de alavancar. Né? Digamos, existe um nível tal de desigualdade que se ultrapassa aquela barreira, digamos, dessa teoria do gotejamento, digamos assim, do benefício dessa teoria do gotejamento, tem uma expressão inglesa aí que eu não estou me recordando, né? Então, na verdade, o excesso de desigualdade, e isso tem a ver com a questão da regulação, né? Tem a ver com as normas, porque, de alguma maneira, se está havendo concentração de renda, é porque se está permitindo que isso ocorra, né? Via não tributação, por exemplo, dos dividendos, né? A questão dos lucros dos bancos, das grandes corporações, e essa questão do planejamento fiscal ou dos paraísos fiscais, especificamente, como a gente estava comentando. Então, digamos que esses programas eles têm que ser complementares. A gente teria que ter um programa sério, avançar nessa questão do combate à pobreza. Vejam, questão de fome também eu abordo no meu livro, né? É inadmissível num país continental como o Brasil, com tantos recursos, com tanta agricultura sólida, a gente exporta para o Brasil, para o exterior, enfim, a gente vai ter que conviver ainda com pessoas famintas, passando fome, etc., nas grandes cidades, ou nas cidades médias, ou em todos os lugares, quer dizer, por falta de acesso. Então, é inadmissível que isso ocorra. Nós temos que ter um programa sólido aí digamos, de renda mínima, renda básica, aperfeiçoamento dessa Bolsa Família, enfim, que é o nome que se tem hoje, vejam. Existem muitos personalismos, né? Os governantes querem atrair, mudar o nome, então vamos mudar o nome para que vire outra coisa e a gente capitalize aí politicamente. Isso também é um personalismo que agora não cabe, né? Porque o governante deveria aproveitar os 4 anos, digamos, que ele tem à sua disposição no mandato. Eu vi também a discussão com o Rodrigo Maia sobre a questão da reeleição, né? Que talvez seja a origem dos nossos males, né? Porque a reeleição acaba, o sujeito entra, nem senta na cadeira ainda, né, doutor Fernando? O político, lamentavelmente, já visando um segundo mandato. E isso é muito ruim. O senhor sabe disso, porque se o senhor for aí no seu escritório com esse espírito, o senhor não vai construir nada aí no seu escritório, não é? O senhor não vai dar continuidade, fazer algo que o senhor possa ser lembrado, deixar um legado aí, digamos, de trabalho. O legado do político tem que ser o trabalho, o dia a dia. Ele se preocupar com o problema das pessoas, né? Digamos, da renda das pessoas, da oportunidade de trabalho. Focar. Falta foco, né? Falta foco para os nossos programas. Lamentavelmente, digamos, as políticas do executivo têm sido embaralhadas aí num arsenal de problemas aí do dia a dia que desfocam essa questão, então a gente não avança, né? Porque, veja, é isso que eu estava tentando explicar para o senhor no começo. Só, digamos, os programas sociais de combate à pobreza, de redução das desigualdades, o combate à miséria, o combate à fome, só isso não vai dar conta. A economia precisa ser bem gerida. Acho que é mais ou menos essa mensagem que o senhor também estava tentando dizer em relação à questão da liberdade econômica. Quer dizer, essas travas da economia têm que ser tiradas. Imagine, não haver ainda o regramento permitindo, digamos, que empresas privadas possam fazer o saneamento básico, né? Aquelas parcerias público-privadas. Então, agora nós estamos aí vendo algumas travas que estão sendo tiradas pelo Congresso Nacional, né? E nós, digamos, estamos na torcida aí para que essas medidas sejam aprovadas, né? Não adianta ficar perseguindo grupos, ficar com política persecutória,
e desfocar do trabalho. O que vai avançar é trabalho, é ciência, tecnologia e educação, né? Se nós não tivermos isso, de nada vai adiantar a gente ficar... Os programas de redução de desigualdade e combate à miséria serão cada vez maiores. Então, nós não vamos dar conta, nós teremos uma economia que não vai dar conta de abordar adequadamente a questão, porque nós temos que ter uma equação aí melhor. Eu entendo que a economia tem que funcionar, o senhor estava falando do direito ao desenvolvimento, né? Isso passa por uma série de medidas, né, de foco no desenvolvimento. É possível focar o desenvolvimento. Como eu estava dizendo, o governante ele poderia pegar a Constituição e dizer, olha, então eu vou fazer o que a Constituição me diz, né, o que ela me orienta. Né? Digamos, então, nós estamos num país em que há livre iniciativa, né, liberdade, livre concorrência, nós precisamos deixar as pessoas trabalharem, terem lucro, mas temos que cobrar os impostos também, para repartir para aqueles que não têm a mesma oportunidade. E, paralelamente, nós temos que ter uma educação pública de qualidade, no mínimo, até, digamos, o ensino médio, né, com as universidades públicas também, que são ilhas de excelência, para que haja, então, igualdade do quê? De oportunidades, porque se não houver igualdade de oportunidades, as pessoas já vão estar, digamos, no nascimento, sendo direcionadas para uma vida que jamais vão conseguir igualar, né, em relação àqueles que tiveram todas as oportunidades, como o senhor está dizendo. Não é nosso caso, eu tive oportunidade, estudei em escola pública também, estudei até a antiga oitava série, né, o chamado ginásio, primeiro grau, escola pública. Então, havia bastante qualidade naquela época na escola pública. Então, é isso que nós estamos defendendo, que haja escola pública de qualidade, né? A classe média acabou, digamos, abandonando um pouco, né, essa escola pública até digamos, o ensino médio, e isso é ruim, porque acaba que não cobram, né, o suficiente, acabam que não há uma cobrança. A sociedade pode muito, né? Essa também é uma, digamos, um legado. A sociedade pode muito quando ela se organiza e cobra das autoridades, né? Porque nós devemos cobrar, né? Já que nós pagamos, então, uma carga tributária quase da ordem de 40% do nosso PIB, né? Nós temos que poder também cobrar um serviço público de qualidade, né? Não, digamos, achar que o servidor público digamos, o vilão da história, porque não é, né? Muitas vezes o servidor público ele é concursado, né? Ele é capacitado, ele tem um alto grau de estudo, então ele não pode ser, digamos, o vilão da história, mas à medida em que ele tem que ser cobrado também para prestar um serviço público de qualidade, né? Então, são essas as balizas aí, mas teria outras coisas a dizer aí, se o senhor... Não, claro. Não, eu estou inteiramente de acordo. Essa coisa de rotular, é que nem rotular que empresário é ladrão, não paga imposto, é um erro gigantesco. Gigantesco. Os rótulos são muito ruins, de todas as formas, né? Você tem uma estrutura no funcionalismo público que desanimou, fez acomodar o funcionalismo público em alguns aspectos. Então, de 88 para cá, isso tem sido mexido um pouco mais. Você veja que já existe hoje, e é legal cobrar produção também de funcionários públicos, né? Que eles sejam produtivos, e está corretíssimo isso, né? E isso melhorou muito o serviço público, né? Porque alguém precisa ser servidor público, obviamente, senão como o serviço público vai ser prestado, né? E a mesma coisa com os empresários. Então, você quer tributar a renda, tem que tributar. Tributar empreendimentos, você precisa ter um pé atrás, você precisa fazer uma política de planejamento, porque esses empreendimentos vão trazer muita riqueza, né, para a sociedade. Então, e isso, os economistas são brilhantes em definir bem isso. Aqui tem que tributar mais, aqui menos. A questão da distribuição do lucro, né? A distribuição do lucro, por exemplo, muita gente diz, as empresas não pagam a distribuição do lucro
Isso é errado porque o trabalhador paga 27,5% de imposto de renda, 32% agora, né? 32% até na alíquota máxima, né? De imposto de renda, e o empresário, por exemplo, recebe o lucro. Mas o empresário que gera muitos empregos, se você pegar todos os tributos que ele paga para gerar aqueles empregos, muitas vezes é muito maior do que os 27,5%. Então, a economia consegue fazer bem essa conta. Aí, na distribuição de grandes grupos econômicos ou bancos, tal, ali você já tem uma gordura boa para cobrar, porque realmente o dono do banco não paga nem os 27%, paga muito menos, entende? Então, a economia consegue muito bem fazer isso. Aí você precisa diminuir os lobbies. Os lobbies de ação sobre isso, voltamos ao início da nossa live, né? É mudar um pouco a cultura do ser humano. É ele ser um pouco mais solidário. Ser solidário não é entregar a cesta básica para amigo. Isso é importante. É importante. Exato, doutor Fernando. Eu li um livro, só complementando também, sobre combate à pobreza, né? Que o autor, né, Ferguson, ele chama, né? Ele é um daqueles livros que está... Harrison, é um daqueles livros que estava ali com o senhor na mala, né? Na minha mala, olha só. A bala de prata contra a pobreza, né? Uma das coisas que ele diz é que, na verdade, esses programas do Banco Mundial, eles não têm funcionado a contento, digamos, para reduzir a pobreza do mundo. É só olhar o mundo que dá para ver que não tem solucionado, né? E ele aponta lá as causas que ele entende, né? Que digamos, estão ligadas àquele problema de privar as pessoas, né, do seu modo do meio de produção, da terra, etc., vai por esse caminho, né? Digamos, indo para aquela questão do cercamento que houve na Inglaterra há muito tempo atrás, com a urbanização, as pessoas foram tiradas de suas terras, né, pequenas propriedades no meio rural inglês, e foram trazidas, então, às cidades, e foi quando surgiu a pobreza, né? Essa origem, né, tem até filmes sobre isso, até não me recordo o nome, mas assisti um filme bem bacana sobre esse tema. Na verdade, quando surgiu, então, a pobreza, que foi você retirar as pessoas do meio rural, colocá-las nas cidades, né, daqueles embriões de cidades inglesas do começo, lá da Revolução Industrial, e essas pessoas foram, então, escravizadas de outra maneira, né, não como trabalhadores agrícolas, mas porque os trabalhadores agrícolas que têm o seu próprio meio de subsistência, esses não são escravizados. E escravizados também no consumo, porque lá na terra ele podia ser muito mais pobre ainda, vamos chamar assim, mas ele tinha lá a sua vida, né? Esses são temas complexos, infelizmente, eu tenho a impressão que a gente só tem 1 minuto. Eu não tenho dúvida que o mundo melhorou. Eu me lembro, eu li a biografia do Van Gogh. O Van Gogh, o grande quadro dele era os comedores de batata, porque só comiam batata. Os irlandeses vieram para os Estados Unidos fugidos porque deu uma praga na batata, porque só comiam batata. Claro que o mundo, nesse aspecto de oportunidades, ele foi melhorando até para os pobres terem conhecimento, mas a miséria se acumulou de uma forma porque ele se escravizou no consumo também, né? Então, esse é um outro tema. Eu queria demais agradecer a senhora. Eu vou passar as considerações finais para a senhora, mas eu não tenho certeza, doutora Carla, se a senhora não vai ser cortada pelo Instagram, porque eu me perdi um pouco quando nós terminamos. Mas eu acho que tem 1 minuto e pouco ainda. Muito obrigado. Obrigado a todos. Convido para a próxima live que você com a doutora Berenice sobre a questão social na prática lá em São Paulo, que ela é secretária, né? Para ela nos ensinar tudo isso que discutimos um pouco hoje, como que ela age no dia a dia na ação social. Muito obrigado. E com a palavra, doutora Carla. Obrigada, doutor Fernando. Então, a mensagem final que eu queria passar é que a economia ela deve ser voltada ao homem, né? A economia não existe para si mesma, né? Para ostentar níveis, nada, só critérios matemáticos, né? Mas sim, a economia deve ser voltada à satisfação das necessidades humanas. Se a gente estivesse afastando disso, né, para um capitalismo selvagem, com alto nível de pobreza e concentração de renda,
nós estaremos, então, digamos, dando um tiro no próprio pé, né? E a gente não está seguindo a Constituição, a gente estaria se afastando dos desígnios da Constituição, que contemplou aí um estado de proteção social, mínimo, mas contemplou. E seria essa a minha, digamos, mensagem, né? Que nós temos que ter otimismo, mas que nós não podemos descuidar, digamos, digamos,